Olá, pessoal. Aula 13, Circuitos 1. Assunto novo. Máxima transferência de potência. Ok? Como é o nosso hábito, nós começamos o nosso bate-papo com esse mapa. Esse mapa do que é que nós já dominamos em circuitos elétricos. Ok? E se vocês olharem assim, na parte de baixo, está cheio de visto. E hoje é o último capítulo dessa primeira parte, porque depois daqui nós vamos abordar, vocês sabem o quê? Amplificadores operacionais. Mas antes de amplificadores operacionais, vamos dar uma olhada em máxima transferência de potência. O que é que eu desejo com esse teorema da máxima transferência de potência? Deixa eu pegar minha bolota aqui para a gente, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte que é... O que é? Uma fonte de energia. É que fornece energia ao circuito. E do outro lado, eu tenho uma carga, né? É o elemento que está recebendo energia elétrica para transformar em trabalho, fazer alguma coisa. Eu estou chamando isso da carga do circuito. E eu quero saber qual é a potência máxima que esse circuito pode me oferecer. Sim, aqui está querendo tirar tudo dessa fonte. Né? Então existe uma carga ótima, tem uma carga ótima que permite eu sugar, eu tirar, eu puxar toda a potência disponível nessa fonte, toda a potência que a fonte pode me oferecer. Este é o tchan do meu negócio. Mas antes de eu mergulhar nesse universo que é a máxima transferência de potência, eu queria dar uma olhadazinha mais detalhada entre uma fonte real e uma fonte ideal. Qual é a diferença básica de uma fonte real e uma fonte ideal? A fonte real, ela tem uma resistência interna. Já a fonte ideal, ela não tem essa resistência interna. O que é que significa isso? Que a fonte ideal, se for uma fonte de tensão, a tensão que ela vai fornecer em seus terminais vai ser sempre a mesma, independente da carga. Ok? Se eu botar aqui qualquer tensão, qualquer carga, essa tensão aqui, e essa fonte for 10 volts, essa tensão entre os terminais A e B será sempre 10 volts. Agora imagine que eu esteja com uma fonte real. Uma fonte real tem uma resistência interna. Colocando a mesma carga aqui, quando eu coloco essa carga, o que é que acontece? Uma corrente circula aqui. O que acontece com essa corrente? Que tensão é essa aqui? Isso aqui vira um divisor de tensão, que é diretamente proporcional à carga. Não é isso? A tensão que vai aparecer aqui é o quê? RL sobre RL mais RG vezes VG. Correto? Quanto maior for a carga, mais próximo a tensão nos terminais da fonte vai ser igual à tensão nominal. Tá claro? Olha o que está escrito. Possui uma resistência interna que é responsável por uma queda de tensão em seus terminais. Essa queda de tensão vai depender o quê? Do valor da carga, né? Quanto maior a carga, mais a tensão vai se aproximar da tensão que a fonte ideal pode fornecer. Pronto, disse. R, a carga. Se a carga tender para infinito, for muito grande, isso aqui vai se tornar cada vez menos significante. A tensão vai tendendo para VG. Olha que maravilha. Fonte real. Essa vermelhota aqui, E a fonte ideal.
Ó, no circuito aberto, a tensão nominal de uma fonte ideal é igual à tensão que você pode ter numa fonte real, em circuito aberto. Paparapá, pamba. E o que diz o teorema de máxima transferência de potência? Ele diz o seguinte, que todo circuito linear, para todo circuito linear, existe uma carga ótima. O que significa isso? Existe uma carga, né, que acoplada a esse circuito, ela vai receber a máxima potência disponível nesse circuito. Esse circuito é composto de quê? Por enquanto, de resistores, fontes de tensão e fontes de corrente independentes, fonte de tensão e fonte de corrente dependentes. E eu quero saber desse circuito, que é o valor de RL que eu coloco aqui. Muito bem! Então, o teu problema agora é, tem um circuito linear, tá ele aqui. Eu quero saber que carga é essa aqui que vai me permitir máxima potência. Então, eu quero saber quem é carga ótima. Vou pensar. A melhor maneira, a maneira mais fácil, a maneira mais lógica de resolver esse problema é fazendo apelo a Thevenin ou Norton, né? Então, eu vou pegar esse circuito aqui, ó, dividir em dois circuitos. Circuito 1, eu vou aplicar o teorema de Thevenin. Qualquer circuito linear pode ser representado por uma fonte de tensão em série com resistor ou uma fonte de corrente em paralelo com resistor. Matei o problema. Caio em que? Qual a carga ótima que eu tenho que acoplar a uma fonte real para obter a máxima potência, retirar dessa fonte a máxima potência. Meu problema é muito fácil. Se VG e RG são fixos porque foram determinados pelo Thevenin do circuito. A única incógnita, a única variável que eu tenho é RL. Se eu variar a carga e ficar medindo a potência, vai aparecer um momento que eu terei a potência máxima. E este é o objetivo desse nosso bate-papo. Maravilha, né? Gostaram? Lógico. Deram uma pensada? Então vamos agora estruturar o que é que nós vamos fazer, né? Então, ó, aí eu botei entendendo a questão. Para qualquer circuito linear, o mais cabeludo que ele seja, o mais complexo que ele seja, ele pode ser representado pelo seu circuito equivalente de Thevenin. Então, qualquer circuito, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o circuito equivalente de Thevenin. Achei. Depois que eu acho o circuito equivalente de Thevenin, eu sei que tem uma carga que é ótima e ela varia. Eu vou procurar essa carga, né? Eu quero saber qual é o valor dessa carga. Então, eu vou fazer o seguinte. Potência é essa carga que eu quero achar, vezes a corrente elevado ao quadrado, R2. Quem é I nesse circuito? I, vou colocar aqui, I é VG sobre RG mais RL. Então vou colocar I aqui. R e 2 vai ser, oh meu Deus do céu, que raiva eu tenho desse negocinho preto aí. RG vai ser, a potência vai ser quem? RL, que está aqui, RL está aqui, mais vezes I2, que é VG ao quadrado, RG mais RL ao quadrado, ok? Ok? Tá. Muito bem. Então, fixo, quem é que pode variar? RL. Então, meu problema é saber onde, para essa expressão, onde essa potência vai ser máxima. Vou relembrar algumas coisas que nós já sabemos associadas à derivada primeira e a segunda. Suponha que eu tenho uma curva qualquer como essa. A primeira derivada dessa curva, se essa primeira derivada for zero, o que é que significa isso? Que eu tenho um ponto crítico ou estacionário. É um ponto, né?
Pode ser um ponto de inflexão, né? Ou um ponto de máximo ou mínimo, né? São pontos de inflexão do problema. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou derivar essa expressão daqui da potência em relação a RL e ver qual é o valor de RL que faz essa derivada a zero. Esse é o primeiro passo que eu vou dar. Porque o segundo passo, qual vai ser? Qual vai ser o segundo passo? Está aqui, ó. Derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, o que é que significa? Isso é um ponto de mínimo. Se ela for negativa, ela vai começar a decrescer. Então, é um ponto... Como? Sim, de máximo. Então, eu vou achar derivada primeira igual a zero. Achar a derivada segunda, que se for negativa, esse valor da resistência de carga é o valor que torna a potência máxima. Entendido? Entendido. Então, muito fácil, ó. Peguei, derivei, ó. R2, derivei, né? Vamos lá? Derivei para... Não vou mostrar, derivei, eu mostrava antigamente, mas eu vou deixar em off para vocês demonstrarem, tá? Derivei. Quando eu faço essa derivada, quando é que essa derivada pode ser zero? Olha que coisa fantástica. Se eu fizer RL igual a RG, ó, essa derivada é zero. Que maravilha! Quando a carga for igual à resistência interna da fonte, é possível que esse seja o ponto de máxima potência entregue à fonte. Por que eu falei que é possível? Porque eu ainda tenho que fazer a derivada segunda. Não é isso? Aqui, ó, se eu fizer RL igual a RG, olha o que vai acontecer. RL igual a RG, vai ficar VG ao quadrado, RG 4RG2 vezes RG, então vai me dar VG ao quadrado sobre 4RG, é o ponto de potência, é a potência máxima que esse circuito pode me oferecer. O que é que eu tenho que fazer para confirmar se isso é verdade? Derivada segunda. Verdade, porque se ela for negativa, isso significa que isso é um ponto de máximo. E, olha que frase ótima para professor e péssima para aluno. Pode-se mostrar que o ponto RL igual a RG, a derivada desse ponto é negativa. A derivada segunda. Também não vou demonstrar. Pode-se. Quem é esse pode-se? Vocês. Então, esse é o ponto de máximo. Entendido? Resumir na ópera. Teorema da máxima transferência de potência. Quando é que uma fonte que representa... Essa fonte é nada mais, nada menos que o teorema de Thevenin. E o que é que ela representa? Representa um circuito linear, tão complexo quanto seja. Esse circuito, qual é a potência máxima que ele pode me fornecer? Eu vou procurar essa carga ótima, a resistência é igual à resistência de Thevenin. Quando isso acontece, eu tenho potência máxima dada por essa expressão. Se for uma fonte de corrente, faz a transformação de fonte aqui. Vai aparecer aqui RG e G. Que maravilha ao quadrado, corta com corta, dá isso aqui. Alguma dúvida? Não, já sei o que é que você está falando. Eu vou fazer isso, mas antes ainda eu quero voltar ao teorema para ficar bem claro. Ó, um circuito linear, eu acho o Thevenin dele, e a carga que vai permitir a máxima transferência de potência desse circuito para a carga é uma carga igual à carga de Thevenin. Botando em outras palavras, a resistência que representa a resistência de carga tem que ser igual à resistência interna da fonte, ou a resistência de Thevenin. Agora eu tenho certeza que está super claro. E se está super claro, qual é o nosso lema? Conceito compreendido, conceito aplicado. Não é isso?
Qual deve ser a carga para o circuito entregar a potência máxima? E olho para esse circuito, tem uma fonte de corrente independente, tem uma fonte de tensão dependente. Preste atenção. Eu sei que esse circuito, a resistência de carga ótima é igual à resistência de Devenant. Então, nada melhor do que eu aplicar Devenant. Esse caso aqui, eu já disse que eu tenho uma fonte independente e uma fonte dependente. É o caso 2. Como é que eu resolvo o caso 2? Circuito aberto, para achar a tensão de circuito aberto. Curto-circuito, acha corrente de curto-circuito. A razão de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito é a resistência de Devenant e, por conseguinte, a minha resistência de carga. Falei, pronto. Né? Achei aqui, apliquei e achei minha resistência de carga. Potência máxima, VG sobre 4, resistência de Devenant. Tranquilo. Eu podia não fazer esse problema, podia deixar ele proposto para você. Porque Devenant vocês sabem, né? Mas vamos lá. Primeira coisa é achar o circuito de Devenant. Sabe por que eu vou fazer esse problema? Porque esse problema é quase um problema síntese, né? Você vai ver que tudo que a gente aprende é de uma utilidade fantástica em circuitos elétricos. Vou primeiro abrir o circuito. Vou pegar aqui esses dois a gente vai fazer depois. Vou pegar aqui minha carga, tirar. Olho para o circuito, essa tensão que está aqui é a mesma que está aqui. 2 circuitinhos, eu acho que eu vou aplicar malha, né? É a mesma que está aqui, já fiz 6 em 1, vou aplicar malha. 2 malhas, Olha como eu sou esperto. Fonte independente que pertence só a essa malha aqui. Então, em 1 vai ser 10 amperes. Só preciso achar a equação da malha 2, não é isso? Então, vamos lá. Quem vai ser I1, né? Que para eu achar VOC I1 em função das incógnitas de malha vai ser I2, né? I2 e 1, né? Então vamos lá. Malha 1, malha 2. Malha 1 e 1 igual a 10 amperes. Malha 2. Vamos fazer por inspeção. I2 vai ser 10 e 2 menos 4 e 1 igual a menos 2 e 1. Né? Desculpa, menos 2 e 1, mais 2 e 1, porque está no mesmo sentido. Abdala, presta atenção. Tá. O que é que eu vou fazer agora? Pegar I1, falta a equação auxiliar que eu já sei, I1 igual a I2. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar I1 e I2, substituir na equação 2. Menos 40 mais 10 e 2 igual a 2 e 2. Meu Deus do céu, muito fácil. 5 amperes e 1 e 2 igual a 5 amperes. Acha o VOC que está ali. VOC igual a 30 volts. Muito bom. Achei já a tensão do curto-circuito. Eu quero achar a resistência de Devenant. Agora já tem a fonte de Devenant. Só falta agora a resistência de Devenant. Para achar a resistência de Devenant, eu tenho que achar o que é a corrente de curto-circuito. Vou no meu circuito aqui, pá. Curto-circuitei. Gente, vou aplicar malha. Não tem nem porquê. Porque tá isolado aqui. E vou ter 3 malhas. E SC, que é a corrente de curto-circuito que me interessa, vai ser igual a I3. Vou botar aqui as três equações mais a equação auxiliar. I1 igual a 10 amperes. A malha 2, vou fazer novamente por inspeção. I2, 4 mais 6, 10 e 2. Menos 4 e 1. Do outro lado, menos 6 e 3. Tem fonte? Tem. No mesmo sentido, 2 e 1. Muito bom. Malha 3. Também inspeção. E 3 vai ser 9 e 3, menos 6 e 2. Tem fonte? Não tem fonte, igual a 0. Equação auxiliar. Cadê a equação auxiliar? I1 é igual a I2 menos I3. O que é que eu vou fazer agora? Substituir na equação 2. Vai ficar menos 40 e 1, mais 10 e 2, menos 6 e 3, mais 2 e 2, menos e 3. Certo? Vou rearrumar. O que é arrumar? Botar as correntes de malha em evidência.
Então eu tenho a equação 2 e a equação 3. Ó, matriz 2 por 2, acho facilmente o valor de 3 e 3 igual a 5. Se 3 igual a 5, a corrente de curto-circuito também igual a 5 amperes. O que é que eu preciso fazer agora a razão entre VOC e SC para achar o meu equivalente de Devenant. Atenção, a resistência de Devenant, que é a razão entre a tensão do circuito aberto e a corrente de curto-circuito, vai me dar 6 ohms. Substituo no meu circuito, cadê? Substituo no meu circuito, ó, qual vai ser a massa potência transferida? Vai ser, ó, posso fazer R2, eu posso fazer 30, né? R igual a 6, vai ser 30 ao quadrado sobre 4RG, que vai me dar 37,5 watts. Algum problema? Não, foi uma maravilha isso, hein, cara? Falem comigo que realmente estamos dominando tudo. Se eu não fizer mais exercício, eu nunca vou ter isso aqui, ó, no sangue, tá? Muito bem. É fundamental fazer exercício, tá? Ó, o que é que tem aqui? Devenant, né? R2. Ó, quem é a corrente de Devenant? 30 sobre 12, 2,5. Norton. 30 dividido por 6, 5 amperes, botei 6 em paralelo, divisor de corrente, né? Quem corrente que passa aqui, quem vai ser? Vai ser 6, né? Sobre 12 multiplicado por 5, 2,5. Então a potência entregue pela fonte por uma carga igual à resistência interna da fonte é igual a R2, 37,5 watts. E eu estou dizendo, estou afirmando que essa é a carga ótima. Para quê? Para tirar a máxima potência da fonte. Professor, e se eu colocasse em vez de 6, 5? Então vamos botar 5 ohms, o que é que acontece? Quando eu coloco 5 ohms, a minha potência cai para 37 watts. E quando eu coloco 7 ohms, aumentei, a minha potência cai novamente para 37 watts. O que é que está acontecendo? A potência é ótima no 6 ohms. Concordam comigo? Exercício, 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 porque a filosofia você já entendeu. Como aplicar essa filosofia você já entendeu. Você só está precisando de quê? De traquejo. E traquejo é com exercício. Ok? E por que eu estou falando que você tem que ter traquejo? Porque eu estou dando por fim essa parte. A teoria, né? A base, os alicerces para a análise de circuito estão todos na mão dos senhores. Agora é o que? Aplicar as ferramentas já estão disponíveis. E agora é pau na máquina, entenderam? Que é pau na máquina, por hoje é só. No nosso próximo encontro, pam, 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 surpresa! Um abraço e até a próxima. Bye, bye!